A Espada e a Tocha. Livro de Rick Joyner. Introdução. Este livro é uma compilação de 14 anos de visões proféticas, sonhos e experiências que começaram em 1988 e se estenderam até 2002. Foi em 2002 que vi como eles se encaixavam, constituindo uma parte importante da mensagem que foi publicada pela primeira vez em A Batalha Final e continuou em A Chamada Final. Este livro inclui experiências que aconteceram antes e depois daquelas escritas nos 2 volumes anteriores. Talvez você esteja curioso para saber por que o Senhor daria uma revelação profética em uma linha do tempo tão confusa. Muitas vezes me pergunto o mesmo. No entanto, uma mensagem nestas visões me ajudou a entender a razão. Além disso, se você passar a examinar as profecias bíblicas, logo aprenderá que os eventos preditos em um único capítulo das Escrituras podem estar há milhares de anos atrás e à frente. Em minha opinião, o Senhor faz isso para nos manter dependentes de seu Espírito Santo, não só para obtermos a revelação, mas também sua interpretação e aplicação. O pacote profético. Sempre foi interessante para mim que pessoas me perguntassem como recebo as coisas. Escrevo e depois me faço as mesmas perguntas. Isso não é errado. É importante entender o pacote no qual vem a revelação. Isso porque muitas vezes o pacote faz parte da mensagem. Por essa razão, inclui nesta introdução e algumas vezes no texto do livro o modo como tudo me ocorreu. Quase sempre as pessoas também pedem que eu forneça mais informações a meu respeito. Este também é um pedido justo, uma vez que somos exortados a reconhecer os que se esforçam no trabalho entre nós. 1 Tessalonicenses 5:12. Penso que existem algumas questões e eventos em minha vida pessoal que podem ajudar a dar uma compreensão maior das experiências proféticas. Por isso, também as incluí nesta introdução. No entanto, se você não estiver interessado nesse tipo de informação, sugiro que passe ao capítulo 1, em que a visão começa. Uma jornada pessoal. A maior parte dos sonhos e visões e experiências proféticas, incluídos neste livro, eram mensagens pessoais para mim. Por isso as escrevi na primeira pessoa, assim como me ocorreram. Portanto, entender algumas partes de minha jornada no momento em que as coisas aconteceram pode ajudar na compreensão da mensagem. Contudo, não incluí nada que, ao meu ver, tivesse a finalidade de ser simplesmente uma mensagem para mim. Como me foi falado várias vezes nessas experiências, sou apenas um dos muitos que são chamados para as coisas tratadas nelas. É dessa mesma forma que os eventos ao longo das Escrituras, que marcaram a vida de indivíduos e se constituíram em mensagens pessoais para eles, ou cartas pessoais para grupos específicos, também falam a todos os cristãos. Se essas experiências aplicam-se a você ou à sua situação, fique à vontade para aceitá-las de forma pessoal. Para alicerçar as mensagens contidas neste livro, contarei rapidamente algumas coisas relativas ao meu ministério. Em 1980, deixei o ministério de tempo integral porque senti que meu relacionamento pessoal com o Senhor havia ficado superficial. Sentia-me extremamente superficial em minha fé e experiência para estar liderando outras pessoas. Fui plenamente convencido por Gálatas 1:15 e 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse. Eu estava começando a entender que, ainda que Deus tivesse me chamado para o ministério que estava experimentando, eu havia confundido o seu chamado com o seu comissionamento. Por esta razão, comecei no ministério precocemente. O Senhor havia sido revelado a mim, mas não em mim. O que, segundo Paulo, viria a acontecer antes de ele sair para pregar. Paulo também estava pregando sobre ele, Jesus.
Meu ministério dedicava-se, sobretudo, aos princípios e fórmulas do sucesso. Sucesso espiritual e sucesso cristão. Mas, não obstante, minhas mensagens eram mais sobre nós do que sobre ele. Eu me sentia como os homens de Atenas, adorando a um Deus desconhecido, em Atos 17, 25. Grande parte do meu conhecimento de Deus era decorrente de outras pessoas, em vez de ter sido revelado a mim pelo Espírito. Tudo isso contribuiu para me tornar um ministro do Evangelho muito superficial e ineficiente, e forçou-me a renunciar ao ministério e procurar um trabalho secular, até sentir que o Senhor havia de fato se revelado em mim. Consegui então um emprego como piloto de transporte de companhia aérea, uma vez que eu tinha licença para voar. Esse trabalho normalmente requeria que eu voasse algumas horas por dia e depois passasse horas a fio sentado em aeroportos e quartos de hotel. Isso me proporcionou muito tempo para estudar a Bíblia e buscar o Senhor. Por muitas vezes, passei cerca de 40 horas por semana em estudo e oração. Então, a empresa para a qual eu trabalhava trocou de aeronave, e então eu perdi meu emprego. Enquanto procurava outro, fui surpreendido por uma palavra do Senhor que recebi, que dizia que eu precisava retomar o ministério em tempo integral. Na verdade, foi-me revelado que, mesmo eu sendo tão superficial e despreparado como me via, minha reação havia sido exagerada, e o Senhor não queria que eu deixasse o ministério. Esta palavra veio em 1982. Entretanto, de forma alguma eu me sentia preparado para voltar ao ministério, mas em vez disso, achava que levaria muitos anos para estar preparado. Quando compartilhei a palavra que havia recebido com minha esposa e meu melhor amigo, eles também sentiram que este não era o caminho que eu deveria trilhar naquela época. Fui facilmente convencido a rejeitar o chamado por causa de meus sentimentos de despreparo. Por isso, quando surgiu uma oportunidade de iniciar um negócio no ramo de fretagem de aviões, eu a agarrei. Para mim, iniciar aquele negócio foi o maior erro da minha vida, mas aprendi muita coisa com ele que me ajudou desde então. O plano do Senhor é a redenção, e Ele usará até nossos erros para o nosso bem. No entanto, é sempre melhor não cometê-los. Não estou de forma alguma insinuando que devemos cometer erros para que o bem possa vir à tona. Contudo, podemos ser gratos pelo fato de que Deus usará até os nossos erros para o nosso bem, se realmente o amarmos e formos chamados segundo o seu propósito. Com isso veio o bem, mas teria sido bem melhor se eu tivesse obedecido o seu chamado, em vez de ter passado por um desvio de 7 anos. Voando alto e, depois, caindo. A empresa de fretagem de aviões tornou-se um sucesso muito rapidamente. Não demorou muito e os negócios passaram a incluir uma escola de aviação, vendas de aeronaves, manutenção, seguro e supervisão do aeroporto mais movimentado do estado em que eu vivia na época. Tudo isso me deixou com pouco tempo para estudar a Bíblia e buscar o Senhor. Embora tenha aprendido muitas coisas sobre negócios e administração, esses foram, sobretudo, os anos perdidos em termos espirituais. Quanto mais sucesso eu tinha, mais vazio me sentia. Mesmo assim, eu estava prestes a ter um patrimônio líquido que me permitiria aposentar-me de uma vez e dedicar-me ao ministério novamente sem precisar de qualquer suporte externo. Era assim que eu justificava minha tamanha motivação para continuar envolvido nos negócios e ganhar mais dinheiro. Durante uma viagem para caçar que fiz em 1986, eu estava sentado sozinho em um campo. De repente, senti a presença do Senhor e Ele começou a falar comigo, pedindo-me que pusesse meus negócios no altar. Percebi que Ele havia dito que esse era o meu negócio e não dele, como sempre afirmava. Para minha surpresa,
O Senhor também estava injuriado com minha visão de que eu seria capaz de ganhar dinheiro suficiente para sustentar-me no ministério, de modo que eu jamais teria de levantar qualquer recurso. Ele foi ultrajado porque isso implicava que ele não era capaz de cuidar daqueles que estavam ao seu serviço. Mostrou-me que isso estava mais arraigado em meu orgulho do que em uma nobre devoção. Entreguei ao Senhor o meu negócio e pedi-lhe que fizesse com ele aquilo que lhe aprovesse. No mesmo instante, o negócio pelo qual eu havia trabalhado com tanto afinco para construir começou a desmoronar. Não demorou muito e lá estava eu, em uma corte de falência, perdendo uma fortuna. Tive de vender nossos bens, inclusive a casa e a propriedade dos nossos sonhos, para pagar nossas dívidas. Quando tudo acabou, eu tinha um carro e alguns milhares de dólares. Senti que havia sido um fracasso no ministério e agora um fracasso nos negócios. Algumas das pessoas mais próximas a mim não deixaram de lembrar-me que eu era um fracasso. Mas eu não precisava de alguém para me dizer isso. Era o ponto fraco de minha vida. Eu sabia que havia sido chamado para o ministério e queria um dia devotar-lhe o tempo integral. Mas não desejava entrar nele com fracasso, mas com sucesso. Eu me envergonhava por sentir que não tinha nada para oferecer ao Senhor, mas isso também era orgulho. Havia provado em todos os sentidos ser fraco e tolo. Sei que as Escrituras dizem que normalmente este é o tipo de pessoa a quem ele chama, mas há uma grande diferença em ser um fracasso nos negócios e ser um fracasso espiritualmente, onde as pessoas podem sair machucadas. Então, em uma semana, logo no início de 1987, duas pessoas de diferentes partes do país, as quais eu sabia que não se conheciam, me procuraram e entregaram a mesma palavra do Senhor. Se eu não voltasse para o ministério naquele mesmo instante, ele transferiria a minha comissão a outra pessoa. Eu não sabia qual era a minha comissão, mas a mensagem me abalou o suficiente para permitir que deixasse tudo de lado e voltasse para o ministério. Minha visível fraqueza e insensatez iriam me levar a confiar mais no Senhor, o que era sem dúvida exatamente o que ele queria. Eu mesmo publiquei meu primeiro livro, Haviam Duas Árvores no Jardim, em 1985, enquanto ainda estava envolvido com os negócios de fretagem. O único meio de divulgação deste livro era através de amigos, mas, por volta de 1987, a distribuição começou a crescer rapidamente. Isso proporcionou alguns convites para ministrações em igrejas e em conferências. Depois que veio a palavra que me intimava a voltar para o ministério, decidi aceitar alguns desses convites. Queria, sobretudo, ter uma ideia do que estava acontecendo no corpo de Cristo naquele momento, já que havia estado fora de circulação durante 7 anos. Depois de algumas viagens, cheguei em casa bastante desanimado com a falta de propósito e direção aparentemente devastadora na igreja. Essa falta de direção na igreja ajudou à falta de entendimento do meu próprio propósito e direção para o ministério. Enquanto eu estava orando sobre esta situação, tive uma experiência profética que durou 2 dias e meio, na qual me foi mostrado um panorama dos eventos que haveriam de vir, os quais publiquei em meu livro A Colheita. Aquela visão me proporcionou uma grande esperança para o futuro e para a igreja, o que trouxe uma nova direção ao meu ministério desde então. Um novo nível dos encontros proféticos. Durante os 2 dias e meios nos quais me foi dada essa visão abrangente da colheita vindoura, senti que havia recebido mais revelação profética do que havia recebido em qualquer outro período da minha vida. Naqueles 2 dias e meio, senti que o tempo que eu havia perdido durante os 7 anos em que me desviei do meu ministério havia sido compensado. De modo muito real, o Senhor tinha me compensado pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram.
Isso também me levou a apreciar o valor das experiências proféticas como nunca havia apreciado. Depois de meses tendo esta visão, comecei a conhecer outras pessoas que possuíam alguns dos dons proféticos mais extraordinários que eu já havia visto ou ouvido falar fora das Escrituras. Muitas pessoas passariam a ser meus amigos por toda a vida. Uma delas era Bob Jones. Quando o conheci, ele compartilhou alguns dos sonhos que havia tido comigo que descreviam minha difícil situação e me davam algumas respostas quanto à direção que eu havia tomado, todas com uma surpreendente clareza. Havia até detalhes nesses sonhos sobre minha família, dos quais eu não estava ciente, mas que mais tarde se confirmaram. Nos meses seguintes, Bob telefonava e me transmitia palavras ou compartilhava sonhos incrivelmente específicos e detalhados. Depois, vinham a se cumprir das formas mais surpreendentes. Isso era mais maravilhoso do que se pode descrever, dando-me uma sensação de estar na vontade do Senhor como nunca antes em minha vida. Cada dia se tornava uma aventura surpreendente e maravilhosa, e eu me convencia de que era assim que deveria ser a vida cristã. Então Bob me entregou uma palavra que dizia que eu iria receber uma visitação do Senhor em outubro de 1988. Ele disse que, nesta visitação, eu iria receber uma comissão que me firmaria em meu curso. Naturalmente, esperei com muita expectativa, mas não houve nenhuma visitação no mês de outubro. Imaginei que Bob não tivesse compreendido bem a revelação e prossegui com a minha agenda cada vez mais cheia. A grande repreensão. Em março, programei um encontro com Bob em Louisiana para visitarmos algumas igrejas ali. Antes de me encontrar com ele, fui para o Texas, a fim de fazer alguns programas de televisão com James Robson. Depois de gravar os programas, James e eu ficamos sentados em seu escritório conversando. De repente, ele começou a me repreender por eu estar tão ocupado. Tendo acabado de ouvir a mesma repreensão, levei seu conselho ainda mais a sério. Depois de deixar o escritório de James, pedi perdão ao Senhor. Ele falou, lembrando-me de que eu estava 5 meses atrasado na conclusão de um projeto que ele me havia dado a realizar. Também me fez lembrar de que já haviam se passado 5 meses desde a visitação prometida e que essa era a razão por que eu ainda não tinha recebido a comissão. Disse-me o Senhor que, se eu me arrependesse e fosse para casa, ele me visitaria. Telefonei para Bob e lhe deixei uma mensagem gravada, dizendo que não me encontraria com ele em Louisiana. Telefonei para minha esposa e disse-lhe a mesma coisa, uma vez que ela estava visitando seus pais lá e planejando ir com as crianças para as reuniões. Então, eu fui para minha casa em Charlotte, Carolina do Norte. Uma visitação. Quando cheguei em nossa casa, comecei a orar e a buscar o Senhor. Queria mais clareza sobre quanto eu havia me distanciado em tão pouco tempo. Tudo o que ele disse era que eu fosse para a cama porque me visitaria naquela noite. Imaginei que seria em um sonho, mas eu estava tão emocionado que achei que não conseguiria dormir. Mesmo assim, apaguei todas as luzes da casa e fui para a cama. O Senhor certamente me fizera dormir, pois nem me lembro de quando me deitara. No meio da noite, acordei de repente sentindo uma presença na casa. Fiquei surpreso, uma vez que parecia que todas as luzes estavam acesas, apesar de lembrar que as havia apagado. Eu me perguntava se um dos meus vizinhos teria entrado em minha casa, sem saber de minha presença ali. De repente, o Senhor entrou em meu quarto. Não havia luzes na casa. A luz vinha dele. Fiquei assustado. Eu estava agarrando ao meu travesseiro e queria me levantar, mas não podia. Ele veio em minha direção e pôs suas mãos em meus ombros. Senti o poder aumentando dentro de mim como se fosse uma corrente elétrica. Não era tão doloroso quanto desconfortável, pois uma grande pressão aumentava dentro de mim.
Logo, a pressão se tornou tão forte que tive medo de explodir. Quando pensei que não poderia aguentá-la mais, o Senhor tirou suas mãos de mim e o poder se foi. Ele fez isso várias vezes, e a cada vez tirava suas mãos bem no momento em que eu pensava que estava prestes a morrer. Então, o Senhor se levantou e começou a sair do quarto. Eu estava preocupado porque ele não havia me dito nada. Eu não sabia o que essa experiência significava. Ele se virou pouco antes de passar pela porta e disse: Bob Jones explicará isso a você. Eu não conseguia fazer outra coisa senão me perguntar por que ele mesmo não havia explicado. A próxima coisa que lembrei foi acordar de manhã. Fiquei deitado na cama por um tempo, lembrando-me de tudo o que havia acontecido. Comecei a me perguntar se o Senhor realmente estivera comigo ou se tudo não passara de um sonho. Quando me sentei e peguei minhas roupas, senti um surto de poder passar por mim, como quando ele colocou suas mãos em meus ombros. Eletricidade saía das minhas mãos e atingia a coluna da cama de metal. Então me convenci de que a experiência havia sido real e não apenas um sonho. Por alguns minutos, tive receio de tocar em alguma coisa, por medo de que pudesse ser eletrocutado. Sentia tanto poder dentro de mim que isso era assustador. Quando o poder finalmente se foi, me levantei e me vesti. Durante a manhã, tive surtos de poder a cada hora ou algo assim. Eu não sabia se queria que eles passassem ou continuassem, pois realmente não entendia o que eram. Mal podia fazer outra coisa senão ficar sentado com medo. Por fim, fui à casa ao lado para visitar meus vizinhos, Harry e Losey. Assim que passei pela porta, Harry olhou para mim e disse: Você teve uma visitação. Eu não sabia se parecia um tanto assustado ou se havia sido um discernimento de Harry, mas ele sabia. Isso fez com que me sentisse livre o suficiente para lhe contar o acontecido. Disse-lhe que a única coisa que me incomodava era que eu não conseguia me lembrar de quantas vezes o Senhor havia me tocado com as suas mãos. E eu sabia que isso era importante. Harry sugeriu que eu telefonasse para Bob, uma vez que o Senhor dissera que ele me daria a explicação de tudo. Hesitei em telefonar para Bob, pois eu queria que o Senhor falasse com ele, e assim ele telefonasse para mim. No entanto, aceitando a sugestão de Harry, decidi telefonar para ele somente para perguntar como andavam as coisas em Louisiana, mas estava determinado a não lhe dar nenhuma pista sobre a visitação. Eu queria ter certeza de que qualquer coisa que ele recebesse fosse mesmo da parte do Senhor. Quando conversei com Bob pelo telefone, ele disse que tudo estava bem. No entanto, disse-me que, quando tentara orar naquela manhã, ficara impressionado com o quanto as regiões celestiais estavam agitadas. Disse-me que a única vez que as havia visto agitadas daquela forma foi quando Jesus passou para visitar alguém. Eu ainda não havia contado nada a Bob, mas fiquei muito entusiasmado em razão do modo como os céus estavam agitados. Era simplesmente outra confirmação para mim de que a visitação havia sido real e não apenas um sonho. Isso não deveria ter importância, pois uma visitação do Senhor por meio de um sonho também é real, mas, por alguma razão, achava tal fato importante para mim. No dia seguinte, Bob me telefonou. Ele havia recebido uma visitação de um anjo que lhe contou sobre a visitação que recebi do Senhor e minha comissão. Disse-me porque o Senhor me havia tocado com suas mãos por 5 vezes e compartilhou outros detalhes, dando-me os versículos bíblicos que mais tarde explicariam o ocorrido, além de algumas coisas sobre o meu futuro. Reconheci tudo e lhe agradeci. Fiquei surpreso quando ele me repreendeu por ter tamanha falta de fé, a tal ponto de precisar dele para confirmar as coisas assim. Eu não sabia se Bob estava brincando ou não, mas quando ri de sua repreensão, percebi que ele falava sério.